Olá! Vamos dar uma olhada de perto no Fundo de Investimento Imobiliário Cyrela Crédito, o CYCR11. Bora ver o que o último relatório mensal tem para contar para a gente sobre a saúde e a performance desse fundo? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com uma visão geral e os rendimentos, que é o que chama a atenção de todo mundo. Depois, vamos mergulhar na composição da carteira para entender onde o dinheiro está. Na sequência, uma espiada na saúde e no risco do portfólio. Daí, a gente confere os resultados financeiros, vê as movimentações da gestão e, no final, a gente amarra tudo com uma análise completa. Então, para começar, é bom deixar claro de onde vêm essas informações, né? A gente está se baseando aqui no relatório mensal com os dados referentes ao mês de outubro de 2025. Esse relatório foi divulgado pela própria gestão do fundo agora, em novembro. Ok, primeiro de tudo, que tipo de fundo é esse? Bom, o CICR11 é o que o mercado chama de fundo de papel. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele não investe diretamente em tijolo e cimento, sabe? Em prédios, galpões. O foco dele é outro. Ele investe em ativos financeiros que são ligados ao setor imobiliário. O principal deles são os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Pense assim. O fundo compra dívidas do setor imobiliário e ganha dinheiro com os juros dessas dívidas. O objetivo final é justamente esse: gerar renda através dessas operações de crédito. E vamos ao que interessa para muita gente, os rendimentos. No mês de outubro, o fundo distribuiu 11 centavos por cota. Esse é o valor que de fato caiu na conta de quem era cotista, referente ao desempenho do fundo nesse mês específico. Agora, o que esses 11 centavos representam em termos de rentabilidade? Se a gente pegar esse valor e anualizar, ou seja, projetar ele por 12 meses, chegamos a um dividend yield de 15,91% ao ano. É um número bem expressivo, né? E é importante lembrar, esse cálculo é sempre feito com base no preço que a cota fechou lá no finalzinho de outubro. É como se fosse uma fotografia da rentabilidade do fundo naquele momento. Outro número que o mercado sempre olha com atenção é o P sobre VP, ou seja, o preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota. No final de outubro, ele fechou em 0,92. O que isso nos diz? Basicamente que a cota do fundo estava sendo negociada na bolsa com um desconto em relação ao que ela vale em teoria, considerando todos os ativos que o fundo tem. Para ser mais exato, um desconto de 8%. É como se para cada R$ 1 de patrimônio do fundo, o mercado estivesse disposto a pagar apenas 92 centavos naquele dia. E aqui vale um lembrete super importante para quem analisa fundos de CRI. Métricas como vacância física ou financeira, que são o pesadelo dos fundos de tijolo, aqui elas simplesmente não se aplicam. Não faz sentido falar em espaço vago se o fundo não tem imóveis físicos, certo? O que a gente precisa olhar com uma lupa aqui é outra coisa, a adimplência. O risco aqui não é o inquilino sair, mas sim o devedor do CRI não pagar a dívida. Então, a pergunta-chave é sempre, os devedores estão pagando em dia, sim ou não? Beleza? Já temos uma visão geral. Agora, vamos abrir o capô e ver o que tem dentro da carteira do fundo. Afinal, onde é que o dinheiro está alocado de verdade? Olhando a alocação por tipo de ativo, não tem muita surpresa. A estratégia é bastante clara. A maior parte do bolo, quase 94%, está em CRIs. Isso reforça a identidade do fundo como um especialista em crédito imobiliário. Mas ele não vive só de CRI. Tem ali uma pequena fatia de 2,7% em projetos de coincorporação e outros 3,5% em cotas de outros fundos imobiliários. São posições menores que servem mais para uma diversificação tática da carteira. E como esses CRIs são corrigidos? Ou seja, qual é o motor da rentabilidade deles? A gente viu uma concentração bem forte, 77,8% da carteira, em ativos atrelados ao IPCA, nosso principal índice de inflação. Ou seja, o fundo tem uma aposta grande na inflação. Se a inflação sobe, a receita tende a subir junto. Outros 18,3% estão indexados ao DI, que anda coladinho com a nossa taxa Selic. É uma posição que se beneficia de juros altos. E uma fatia bem pequena, de 2,7%, está atrelada ao INC, o Índice de Custos da Construção. Certo, mas não é só o indexador que importa, né? Tem o spread, aquela taxa extra que o fundo ganha. E aqui a gente vê a taxa média ponderada da carteira. Para os ativos em IPCA, o ganho é a inflação mais um prêmio médio de 10,41% ao ano. É um spread bem interessante. Já nos ativos atrelados ao CDI, o prêmio é de 4,17% ao ano. E olha só a taxa dos ativos em INCC, 25,93% ao ano. É uma taxa altíssima, o que geralmente indica um risco percebido bem maior nessas operações. E a distribuição geográfica dos projetos que servem de garantia para esses CRIs? Bom, a concentração é bem clara. 68,3% dos ativos estão localizados na região Sudeste.
o Sul vem depois com 14,5%. Segundo a própria gestão, essa concentração no Sudeste é estratégica, porque é a região onde eles têm mais expertise e contatos, o que, em tese, facilitaria a originação de boas operações com uma relação risco-retorno mais favorável. E aquela fatia pequena investida em outros FIs, lembra? Ela corresponde a 3,25% do patrimônio líquido. Dando um zoom nela, as três principais posições são VGIR11, que é o maior deles, com 1,92% do patrimônio, depois vem o PMICS11 e o MCRE11. O relatório de outubro não mencionou nenhuma movimentação relevante aqui, então podemos dizer que a carteira de FIIs ficou estável no mês. Ok, a gente já viu onde o dinheiro está investido e quais são os retornos esperados. Mas e o risco? De que adianta uma taxa alta se o devedor não paga, né? Então agora a gente vai fundo na análise da qualidade e das garantias que protegem esses ativos. E a primeira notícia aqui é, sem dúvida, a mais importante para um fundo de crédito. Segundo o relatório, a carteira inteira, com seus 31 CRIs, está 100% adimplente. Isso mesmo, sem nenhum registro de inadimplência no mês. É um dado excelente que mostra que a seleção de crédito da gestão tem sido eficaz e que o fluxo de receitas do fundo está saudável. Agora, um mecanismo de proteção muito usado nesse mercado é a tal da subordinação. Como isso funciona? Pensa numa operação de CRI como um prédio de apartamentos. Quem tem a cota sênior mora na cobertura. É o primeiro a receber o pagamento e o último a ser afetado se der algum problema. É a posição mais segura. A cota mezanino fica nos andares do meio, com risco e retorno intermediários. Já a cota subordinada mora no térreo. É a última a receber e se tiver qualquer vazamento ou problema, ou seja, inadimplência, é ela que absorve o primeiro impacto. Por isso, é a mais arriscada, mas também é a que tem o maior potencial de ganho. E o fundo usa bastante essa estrutura para se proteger. Por exemplo, no CRI Lend-Me, o fundo só tem a cota sênior, a mais segura. Existe uma cota júnior, que pertence a outro investidor, de 35%. Essa cota funciona como um verdadeiro colchão de proteção. Se a inadimplência chegar a até 35%, o fundo não perde nada. O mesmo princípio vale para os CRIs da MRV, que também tem cotas subordinadas bem robustas, de mais de 18%, protegendo o capital do fundo. E só para martelar esse conto de novo, em um fundo de papel a gente não se preocupa com vencimento de contrato de aluguel ou com revisionais. Isso é coisa de fundos de tijolo. Aqui, a gestão de risco está toda concentrada em monitorar o cronograma de pagamentos de juros e amortização dos CRIs, garantindo que o dinheiro entre no caixa do fundo nas datas certas, até o vencimento final de cada título. Tudo isso é muito bonito na teoria, mas no fim do dia, o que importa é o resultado financeiro. Como foi o desempenho do fundo em outubro, em termos de dinheiro no bolso? Olha só o fluxo de caixa do mês. O fundo gerou um total de receitas de R$ 3.400.000, sendo que a maior parte, mais de 3 milhões, veio dos rendimentos dos CRIs. Aí a gente tira as despesas, uns R$ 270.000, e chega num resultado líquido, o lucro do mês, de R$ 3.133.000. Só que o valor que o fundo distribuiu foi de R$ 3.874.000. Ué, distribuiu mais do que lucrou? Como assim? A mágica aqui tem nome, reserva de lucros. O fundo pegou R$ 740.000 que estavam guardados de lucros de meses anteriores para complementar a distribuição e manter o rendimento num patamar mais elevado. Isso não é necessariamente ruim, muitos fundos fazem isso para manter uma certa constância nos pagamentos. Mas é um ponto de atenção. Não dá para fazer isso para sempre, né? Uma hora a reserva acaba, então é algo para a gente ficar de olho nos próximos meses. Mas calma! Antes de sair achando que o fundo está queimando caixa, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Desde que o fundo começou, lá em novembro de 2021, ele gerou um resultado total de R$ 104 milhões. E sabe quanto ele distribuiu nesse mesmo período? 103,6 milhões. Ou seja, no acumulado, ele ainda tem um pequeno saldo positivo. Isso mostra que, no longo prazo, a gestão tem sido prudente, distribuindo um pouquinho menos do que gera. Beleza. E a gestão ficou parada ou se movimentou em outubro? Vamos ver o que eles fizeram e o que esperam para o futuro. O relatório destacou duas movimentações importantes no mês. A primeira foi um novo investimento, um aporte de R$ 300.000 numa SPE, uma sociedade de propósito específico do empreendimento Alt 65. A segunda foi um evento de caixa. O fundo recebeu uma amortização extraordinária de R$ 600.000 do CRI MRV Flex 2. Isso significa que parte do principal da dívida foi paga antes do previsto, o que libera a caixa para o fundo. E o que diz o gestor sobre o futuro próximo?
Nas palavras deles, a previsão para os próximos meses é de uma distribuição similar ou acima da que foi feita agora. E eles justificam esse otimismo com duas coisas. Primeiro, porque o fundo ainda tem uma reserva de aproximadamente 2 centavos por cota para usar se precisar. E segundo, porque os últimos investimentos que eles fizeram devem começar a maturar e gerar mais resultado daqui para frente. E sobre dívidas do fundo, a tal da alavancagem, é bom reforçar que o relatório não mostra nenhum passivo relevante ou uma alavancagem financeira estrutural. O risco de um fundo como esse não está em ele pegar dinheiro emprestado, mas sim na possibilidade de os devedores dos CRIs que ele comprou não pagarem. O risco está nos ativos da carteira e não em dívidas do próprio fundo. E para as despesas do dia a dia e, claro, para aproveitar novas oportunidades de investimento que possam aparecer, o fundo fechou o mês de outubro com um saldo em caixa de 25 milhões e meio de reais. É um dinheiro que fica ali rendendo um pouquinho, mas pronto para ser usado. Esse valor dá uma boa flexibilidade para a gestão trabalhar. Ok, passamos por todos os pontos. Agora, para fechar, vamos juntar tudo e fazer um balanço final, um resumo do que vimos aqui hoje. Colocando na balança, então. De um lado, nos pontos positivos, a gente tem um dividend yield bem atrativo, a carteira de CRI está 100% adimplente, o que é excelente, e as estruturas de garantia, como a subordinação, parecem robustas. Além disso, o próprio gestor está com uma perspectiva otimista. Do outro lado, nos pontos a monitorar, temos uma alta concentração no IPCA, o que pode ser um problema se a inflação cair muito. A distribuição de outubro consumiu reservas, e também tem a concentração geográfica no Sudeste. E claro, como todo fundo de crédito, ele depende muito do cenário macroeconômico. E antes da gente ir para a reflexão final, um recado rápido. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossos vídeos e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E com isso, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. O próprio gestor menciona no relatório o cenário de política monetária contracionista, ou seja, de juros altos para segurar a inflação. Nesse ambiente, essa aposta tão grande do fundo no IPCA vai continuar sendo a estratégia mais resiliente e rentável? Ou será que um cenário de queda da inflação pode impactar os rendimentos futuros? Fica aí a reflexão.